Na página 32 tem: Urbano explicou que meridianos são linhas imaginárias verticais traçadas nos mapas. O principal deles é o meridiano de Greenwich, como a tia explicou, que divide a Terra em dois hemisférios, ou seja, oeste ou ocidental e leste ou horizontal. Já paralelos são linhas imaginárias horizontais traçadas paralelamente à linha do Equador, e que é o principal paralelo e que divide a Terra em dois hemisférios, norte e sul. Sexto, observe o mapa da página 30 novamente. Além da linha do Equador, quais são os outros paralelos principais? Eu tenho o Trópico de Capricórnio, né? Se eu voltar lá na página 30, eu vou ver. Tem o Trópico de Câncer, eu tenho o Círculo Polar Ártico e eu tenho o Círculo Polar Antártico. Você sabia? Embora não seja possível ver as linhas imaginárias, podemos saber onde passam as principais delas no planeta. Essa indicação pode ser feita por meio de placas, como a que você vê ao lado. Isso é uma rodovia, está lá em São Paulo, e ela está explicando que lá, nessa parte da rodovia, passa imaginário, né? Uma linha imaginária do Trópico de Capricórnio, tá? Isso aí é uma linha que passa imaginária no mapa. Urbano, para saber se Anita tinha entendido o que havia lhe explicado sobre paralelos e meridianos, mostrou a ela os seguintes mapas e fez algumas perguntas. Responda você também. O primeiro planisfério eu tenho aí a Terra dividida, né, ao meio, tá? Pelo meridiano de Greenwich. À minha esquerda eu tenho o hemisfério norte, aliás, hemisfério oeste, desculpa. E à minha direita eu tenho o hemisfério leste, tá? No outro planisfério eu tô com a Terra dividida pelo paralelo do Equador, onde eu tenho para cima, norte, hemisfério norte, e para baixo eu tenho o hemisfério sul. Sétimo, cada porção de terra faz parte de quantos hemisférios? Ela só pode ser, qualquer porção de terra aí, ela só pode ser em dois hemisférios, né? Hemisfério oeste e leste ou hemisfério norte e sul, tá? Oitavo, em quais hemisférios norte, sul, leste e oeste está localizado o Brasil? Colocando o dedinho da gente lá na parte do Brasil, nós vamos ver que ele está situado nos hemisférios oeste, tá? Sul e norte, que é uma pequena parte, tá? Página 33. Com a ajuda de um atlas, localize em um planisfério político o nome de 2 países vizinhos ao Brasil que estejam localizados no hemisfério sul. Você vai poder pegar. Observem. Aqui está o Brasil. Aqui é essa linha que passa para cima hemisfério norte. E para baixo do Brasil, tudo isso aqui é hemisfério sul. Então, eu posso falar qualquer um desses aqui que está abaixo do Brasil. Você vai escolher Peru, Bolívia, Argentina, Chile, Paraguai, tá? Uruguai, você é quem vai escolher. Os de cima, não, porque aqui é hemisfério norte. Só dessa linha para aqui, ó, dessa linha imaginária para baixo, que é hemisfério sul, tá? O Brasil e o continente americano. Anitta estava se sentindo mais confiante estudando com Urbano, pois suas dúvidas sobre a localização do Brasil estavam sendo esclarecidas. Ela já sabe que o Brasil faz parte de um grande continente que é considerado o segundo maior do mundo e está pintado de laranja no mapa a seguir. Aí eu tenho um mapa com os continentes e os oceanos, tá? 10º, complete as frases abaixo com o nome do continente no qual o Brasil está localizado. O Brasil está localizado na América, tá? Na América. E então, você já sabe qual é a localização do Brasil? Agora eu sei. Ele está localizado na América, também chamado de continente americano, certo? Página 34.
Anitta acertou. O Brasil está realmente localizado no continente americano, num continente chamado América. Por ser um continente muito grande, tá? Ele foi dividido em três: América do Norte, América Central e América do Sul. Observe agora no mapa que mostra esses continentes. Vamos mostrar aqui agora maior para vocês, tá? Para vocês se situarem. Olha, em cada uma das porções da terra do continente americano é possível observar as fronteiras político-administrativa dos países e as ilhas que também fazem parte dele. Aí o 11º pergunta: o Brasil está situado fisicamente em qual dessas porções da terra do continente? Lá pela legenda, eu tenho América do Norte, América do Sul e América Central, tá? E pela cor, eu vejo nitidamente que o Brasil está localizado na América do Sul, tá? 12º, as porções de terra são banhadas pelos oceanos. Quais ou qual oceano banha o Brasil? A gente olha lá que apenas o Oceano Atlântico é o que banha o Brasil, tá? Virem para a página 35. Anitta ainda tinha uma pergunta para fazer ao Urbano. Urbano, comparado a outros países do continente americano, o Brasil faz fronteira com muitos países, não é? 13º, ajude o Urbano a responder a pergunta de Anitta observando o mapa da página anterior. Aí o 14º, você saberia dizer por que o Brasil faz fronteira com tantos países? Vamos analisar o mapa. Observa que a resposta do 13º é sim. O Brasil ele faz fronteira com muitos países. Ou seja, cada pedacinho de terra aqui, ó, que está ligado diretamente com o Brasil, tá vendo? Tem ligação, é os países que o Brasil faz fronteira. E vocês analisando aí, já dá para saber a resposta do 14º, que a pergunta é a seguinte: você saberia dizer por que o Brasil faz fronteiras com tantos países? Porque, veja, ele é o país que está aqui, ó, na América maior. Então, por isso, pelo tamanho dele, ele consegue fazer fronteira com muitos países, certo? O 15º pede para você observar o mapa da página anterior e localizar os países que fazem fronteira com o Brasil e dizer quais são eles. A tia vai colocar bem perto, tá? E vocês também podem olhar pelo livro de vocês, que vocês vão ver que eu tenho a Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, logo abaixo eu tenho a Colômbia, tá? Eu tenho a Bolívia. Antes da Bolívia eu tô com o Peru, né? Paraguai, Argentina e Uruguai. São os países que o Brasil faz fronteira. Aí o glossário diz: fronteiras, faixas territoriais por onde passam os limites dos países, estados e municípios. Aí, na 16ª questão, pergunta: quais países não fazem fronteira com o Brasil? São dois, olha. Não é o Equador não faz fronteira com o Brasil, e nem este aqui, que é o Chile. Veja que ele não tem ligação direta com o Brasil. Para ir para o Brasil, quem está no Chile, ela vai ter que ir para a Bolívia para poder chegar no Brasil, ou do Chile você vai para a Argentina para poder entrar no Brasil, tá? E também o Equador. O Equador não faz fronteira com o Brasil. Para ir para o Brasil, o Equador tem que ir para a Colômbia ou então para o Peru, certo? Então, os únicos que não faz fronteira é o Equador e o Chile. Na 17ª pergunta, faz assim: dos países da América do Sul, quais você gostaria de conhecer e por quê? São a resposta pessoal, tá bom? 18º, o que você sabe sobre esses países que gostaria de visitar? Então, pelos países que você responder da 17ª, você vai dizer o que você sabe de cada um deles. O Urbano aproveitou para explicar à amiga que controlar as fronteiras terrestres de um país tão grande como o Brasil não é uma tarefa fácil, tá? É bem difícil porque o Brasil é muito grande em extensão territorial. Então, para poder tomar conta de toda a fronteira brasileira, é bem difícil. Então, o que é que acontece? Muitas coisas
acabam entrando no Brasil de forma indevida, né? Porque não tem a devida segurança, já que é muito grande o Brasil territorialmente. Abram na página 36. Na página 36, ele vem dizendo assim: como controlar as fronteiras terrestres brasileiras. Essa atividade vai ser para vocês, para casa, tá? Que tem uma parte aí embaixo que vai ser em grupo, mas não nesse momento a tia vai colocar para você fazer sozinho. E a tia vai explicar. Urbano explicou a Anitta que o Brasil possui mais de 15 mil quilômetros de fronteiras terrestres. Imagine vigiar todo esse território. Devido à grande extensão do nosso país, o controle das fronteiras e a comunicação são um problema desde o período colonial. Ao longo do tempo, a dificuldade para fiscalizar tantos lugares permite que pessoas e mercadorias ilegais entrassem no país muitas vezes sem serem notadas, tá? Atualmente, o uso da tecnologia avançada como satélites artificiais, que permitem a chegada de sinais de GPS, e a criação de imagens em tempo real facilitou a fiscalização das fronteiras brasileiras pela Polícia Federal, órgão responsável por essa vigilância. No entanto, essa tarefa ainda não é o suficiente para acabar com a entrada de produtos imigrantes ilegais. Uma das regiões mais difíceis de ser fiscalizada é a região norte, especialmente o estado do Amazonas, por causa da floresta amazônica. Aí agora vem a questão que vocês vão fazer em casa, tá? Agora que você já sabe como é difícil vigiar a fronteira do Amazonas, chegou a hora de tomar algumas decisões. Você não vai fazer em dupla nem em trio, você vai fazer sozinho, tá? E vocês vão elaborar um plano para melhorar essa fiscalização. Que medida vocês adotariam? Quais produtos vocês não deixariam entrar em nosso país? E, finalmente, que providências você tomaria com relação aos imigrantes ilegais que buscam trabalho no Brasil, como é o caso dos bolivianos e colombianos? Anote a seguir suas conclusões e apresente a sua turma. Será que vocês tiveram boas ideias? Então, você vai dizer aí, se você fosse, né, o presidente do Brasil, o que é que você faria enquanto presidente para poder proteger as fronteiras? E a questão dos imigrantes. A tia até falou nas aulas presenciais o quanto de imigrantes a gente já recebeu no Brasil para a busca de trabalho. O que é que vocês fariam com eles? Qual era o plano de ação que vocês teriam? Página 37. Urbano aproveitou o estudo sobre as fronteiras brasileiras e compartilhou com Anitta uma notícia que tinha lido sobre o aumento do número de pessoas que atravessam as fronteiras dos outros países em busca de segurança. Conheça essa notícia você também. Outras leituras. Notícia. Números de refugiados e imigrantes da Venezuela no mundo atinge 3,4 milhões. Essa foi uma reportagem do dia 22/2/2019, tá? O número de refugiados e imigrantes da Venezuela em todo o mundo atualmente é de 3,4 milhões, informaram a Agência da ONU para Refugiados e a Organização Internacional para a Migração. A Colômbia abriga o maior número de refugiados e imigrantes da Venezuela, com mais de 1,1 milhão. O país é seguido por Peru, com 506 mil, e Chile, 288 mil, Equador, 221 mil, Argentina, 130 mil e o Brasil, 96 mil. México e países da América Central e do Caribe também recebem um número significativo de refugiados e imigrantes venezuelanos. Primeiro, de acordo com a notícia a qual dos continentes pertencem os países que recebem a maior parte dos refugiados e imigrantes venezuelanos. A gente vai observar que a maioria deles está localizada no continente americano, né? Especificamente na América do Sul, tá? Segundo, o Brasil recebe no continente americano o menor ou maior número de refugiados e migrantes venezuelanos. O Brasil é o que menos recebe, né? O que está menos recebendo os venezuelanos. Terceiro, uma resposta pessoal.
O Brasil está na lista. Página 38. Quando estavam estudando o continente americano, Anita e Urbano lembraram-se da aula que havia tido sobre a migração dos primeiros humanos e como eles chegaram a esse continente. Observe o mapa e responda, tá? Primeiro, acredita-se que os primeiros grupos humanos tenham chegado ao continente americano de diferentes formas. Quais? A gente viu na aula de história que por dois modos, né? Pelo Estreito de Bering e também pelo Estreito de Bering que foi caminhando, ou então pelo continente africano vindo de canoa, tá? Segundo, de acordo com o mapa, o continente americano foi o último ou o primeiro a ser ocupado pelos primeiros humanos. De acordo com esse mapa que a gente viu aí, ele foi o último continente a ser ocupado, tá? Anita estava finalmente preparada para se sair bem nos testes de geografia que faria na próxima segunda-feira, na escola. E você, será que sabe tudinho também? Mostre que sim, respondendo as atividades seguintes. Essa atividade seguinte, ela vai ser o exercitando, tá? Que é uma revisão, onde vocês vão responder da página 39 até a página 41, tá? Vocês vão responder em forma de revisão. E próxima semana nós teremos a nossa última aula de geografia, tá bom? Que vocês tenham um excelente final de semana. Fiquem com Deus.